um profeta que não é tão falado, não é tão comentado, não é tão conhecido, mas que teve um papel fundamental, tanto na história de Israel e como tem para a igreja, porque deixou o seu legado. E hoje nós temos informações importantes ter deixado registrado para nossas informações. O nome dele é Sofonias. Um livro bem curto, tem apenas 3 capítulos, mas Sofonias é o profeta que mais mencionou o dia do Senhor. O livro do profeta Sofonias é essencial para a escatologia. Geralmente se estuda a escatologia e só se analisa Daniel, Ezequiel, alguns textos de Isaías, alguns textos de Jeremias, mas não se usa muito o livro de Sofonias. Sofonias significa Deus esconde, e ele profetizou sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, profeticamente, fala do tempo da grande tribulação. O dia do Senhor é um dia de juízo. O dia do Senhor é um dia que ele vem para colocar as coisas no seu devido lugar. E é sobre isso que Sofonias vai dizer, tanto no seu contexto, tanto para Judá, quanto para o contexto profético. Então Sofonias, no capítulo 1 e no versículo 1 do seu livro, era descendente de Ezequias. Sofonias era de família real. O rei Ezequias foi um dos melhores reis que Judá tivera. Foram considerados dias iluminados para Israel, o tempo em que Ezequias reinou, com todos os seus erros, mas era um homem temente a Deus. Então, a gente vê aqui que Sofonias era filho de Cusi, que era filho de Gedalias, que era filho de Amarias e que era filho de Ezequias. Então, praticamente, o rei Ezequias era tetravô do profeta Sofonias. Então, Sofonias, além de tudo, ele era um homem de linhagem real. Não assumia trono, logicamente, porque era sempre o primogênito que assumia a dinastia nas monarquias. Isso é muito importante porque aqui no capítulo 1, versículo 1 de Sofonias, ele, nos dias de Josias, vai começar o seu ministério profético. E o que tudo nos indica que Sofonias foi um grande influenciador de Josias. A história de Josias é fantástica. Josias, ele começou a reinar sobre Judá com 8 anos de idade. Josias, que foi filho do rei Amon, que foi filho do rei Manassés, foram os 2 piores reis da história. Manassés e Amon, somando os seus reinos, foram o pior período da história de Israel, espiritualmente, moralmente. Tanto que o próprio Deus disse que não houve rei pior do que Manassés. Deus disse assim, que Manassés era pior até que os reis pagãos. Manassés morre, seu filho Amon reina em seu lugar, só que a Bíblia diz que em 2 anos Amon reinou e foi assassinado por seus próprios servos dentro do palácio de Josias. Ele teve que assumir o reinado, claro que nesse tempo ele não se torna rei, ele se torna regente da nação. São os conselheiros, é a mãe que vai ajudá-lo, mas ele é o regente da nação. Por mais que seja criança, a última palavra é sempre dele. É uma criança que já iniciou o seu reinado com esse trauma de ter perdido o seu pai, assassinado dentro de sua própria casa. Então ele vai para o palácio para agora reger a nação no mesmo local em que seu pai fora assassinado. Os irmãos imaginem, independente se Amon era um mau caráter, era o pai dele, né? Tinha apenas 8 anos. Já teria a fama do seu avô Manassés, que era pior ainda do que o pai. Então ele já tinha esse estigma, né, de ter um avô e de ter um pai das piores espécies. E ainda tem essa questão de ter que vivenciar alguma realidade do assassinato do seu pai e assumir essa responsabilidade. Com 8 anos, acabou a infância do menino. Mas tinha Sofonias. É no período do reinado de Josias que ele vai iniciar o seu ministério profético. Então ele teve um papel fundamental, porque no reino de Josias houve um grande avivamento. O rei Josias, quando ele completou 16 anos de idade, ou seja, 8 anos depois que ele assume o trono, ele teve um grande encontro com Deus, ele teve uma grande experiência espiritual, individual, e a partir dali ele colocou na cabeça
que ia mudar a história da nação, que ia voltar a nação a servir ao Senhor. Isso ia levar ainda mais 8 anos. Com seus 24 anos ele conseguiu fazer um grande avivamento nacional, quando o livro da lei foi achado na casa do tesouro. Estava esquecido desde os tempos de seu pai, desde os tempos de seu avô, não se respeitava mais os cultos, os rituais, não se temia mais ao Senhor, porque o livro da lei estava escondido, não tinha mais leitura do livro da lei, e era mandamento de Deus que todo rei de Israel tinha que ter uma cópia do livro da lei. Todo rei tinha que ter o livro da lei, mas os seus antecessores não o possuíam. Então imagina como é que ficava a nação, não é? Idolatria, imoralidade, perversão de todos os tipos e qualidades nos rituais religiosos. E Josias cresce nesse ambiente. Então vem Sofonias e ele diz, então nos dias de Josias veio a palavra do Senhor para ele. Veja bem, Sofonias então era da linhagem real, ele era tetraneto do rei Ezequias e iniciou o ministério profético. O ministério profético era por chamada divina. Diferentemente do reinado que passava de pai para filho, o ministério profético não. É chamada. Então ele não pôde assumir nenhuma posição política, mesmo sendo de linhagem real, mas Deus chamou ele para o ministério profético. E esse ministério se tornou público nos dias então do rei Josias, o filho de Amon, o rei de Judá. E a profecia, meus irmãos, começa pesadíssima. Pesadíssimo. No versículo 2 ele já diz: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Olha como começa a profecia. Que ministério era esse? Nos dias, lembrando, nos dias em que o rei Josias está levando um grande avivamento à nação. Essa história que eu estou contando sobre o rei Josias, nós encontramos ela bem descrita no segundo livro das Crônicas, do capítulo 34. Vale a pena ler, estudar e aprender com o rei Josias. Quando o Josias está liderando esse grande avivamento nacional, depois que acharam o livro da lei, e ele lê o livro da lei, Josias, e ele rasga os seus vestidos, e ele se converte ao Senhor de todo o seu coração, e diz: eu preciso levar esse avivamento para a nação. Restabeleceu as festas que precisavam, ele purificou o templo. Meus irmãos, o pai de Josias e o avô de Josias, Amon e Manassés, eles tinham contratado feiticeiros para fazer os cultos dentro do templo em Jerusalém. Eram rituais de feitiçaria. Eles tinham contratado prostitutas para os rituais dentro do templo de Jerusalém. Então, quando ele pega o livro da lei, lê o livro da lei e vê tudo como deveria ser, porque ele não aprendeu isso do pai, nem aprendeu isso do avô. Não tinha sacerdote, eram feiticeiros que faziam os rituais, não eram sacerdotes. Então, o templo estava profanado da imoralidade mais baixa que se podia existir. Então, ele traz esse avivamento, mas ao que tudo nos indica, muitas pessoas da nação de Judá não aceitaram, não aderiram a isso. Não quiseram. Muitos aceitaram, muitos não. É como hoje, né? Muita coisa não muda. Como disse Salomão, nada é novo. Muita coisa não muda. Muitas pessoas aceitam o livro da lei. A gente não quer muito o livro da lei, né? A gente quer o livro das promessas. Porque lei é a hora que vai vir um mandamento para nós, vamos ter que cumprir isso, cumprir aquilo outro. Ah, livro da lei no culto? Não. Traz o livro das promessas aí, o que Deus vai fazer, Deus vai abençoar. E não importa a vida que nós estejamos levando, é só vitória e Deus é misericórdia, Deus é amor. Não importa o jeito que eu vivo, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinta, Deus tem que me perdoar, porque Ele sabe que eu sou assim, eu sou pecador. Quando o povo pensava a respeito do dia do Senhor, volto a dizer, nenhum profeta, nem dentre os maiores, falou mais sobre o dia do Senhor do que Sofonias. Em 3 capítulos, que é o conteúdo do seu livro, ele falou cerca de 13 vezes sobre o dia do Senhor. Ninguém mais falou tanto sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o tempo da grande tribulação, o dia do juízo. Não é o juízo final, é o dia de Deus para tratar com o povo. Jesus tira a igreja da terra e Deus vem no seu dia tratar com Israel e
e tratar com esse mundo. E o povo vivia tão acomodado, tão indiferente a essas questões, que eles achavam que o dia do Senhor, para eles, nós somos judeus, nós somos o povo que Deus escolheu, nós somos filhos de Abraão, então não importa o que a gente faça, né? Para eles, o dia do Senhor era um dia de alegria, seria um dia de vitória. E Sofonias veio, e eu entendo que ele foi levantado por Deus para trazer o verdadeiro sentido do dia do Senhor para aquele povo, que estavam vivendo de uma forma tão equivocada e não aceitando aquele avivamento implantado por Josias. A Bíblia diz que muitos aceitaram, muitos em lágrimas aceitaram. Então ele veio para trazer o verdadeiro sentido do dia do Senhor, para mostrar àquele povo que uma das características do dia do Senhor era iminente. O que ia acontecer no dia do Senhor, para eles, no contexto de Sofonias, era a invasão babilônica. Era quando Deus ia levantar a Babilônia para fazer o cerco, destruir Jerusalém e levar o povo cativo. Isso já havia acontecido com Israel, que nós estamos falando de Judá, que o reino já estava dividido. O reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, a Síria já tinha invadido, já tinha devastado tudo. E agora Deus levanta Sofonias para lembrá-los a respeito do que aconteceu com seus irmãos de Israel, através da Síria. O rei Ezequias, o tetravô de Sofonias, teve um tempo bom, escapou dos ataques dos inimigos, mas isso não iria acontecer no tempo de Sofonias, o seu tetraneto. Sofonias disse, vai ser iminente. Então começa a profecia no versículo 2 do capítulo 1, dizendo, Deus está dizendo que vai destruir tudo sobre a face da terra. Por isso que a profecia não se restringe apenas a Judá. Não é uma profecia apenas nacional. Vai se cumprir de duas maneiras. É no contexto histórico, local e futurístico. Então, ele vai mostrar para aquele povo, no versículo 3, diz que Deus vai fazer a mesma coisa que ele disse para Noé. Porque no livro de Sofonias tem algumas semelhanças com o livro de Gênesis. Veja bem, no versículo 3 diz que ele vai arrebatar os homens e os animais e vai consumir as aves do céu, os peixes do mar, os tropeços com os ímpios, vai exterminar os homens de cima da terra, disse o Senhor. A mesma coisa que ele disse para Noé. E interessante que é pelo mesmo motivo. Por conta da imoralidade, por conta da perversidade, por conta da malignidade do coração das pessoas. Deus está dizendo para Sofonias que vai fazer a mesma coisa, não da mesma forma. Mas a intenção de Deus era a mesma. Ia estender a mão, versículo 4, contra Jerusalém, ou seja, algo específico. Olha o que Deus diz no versículo 4. Deste lugar qual é? Jerusalém. Vai destruir de Jerusalém o quê? O resto de Baal. O que tem que ter Baal em Jerusalém? E o povo achando que está tudo bem. E não quer a palavra do livro da lei pregada pelo rei Josias. Não quer voltar aos cultos originais. Quer continuar com feiticeiros e prostitutas no templo. Quer continuar aceitando qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de pregador, qualquer tipo de estratégia, desde que entretenha, desde que satisfaça a carne, desde que eu não precise me converter, tá bom, não importa quem esteja falando no altar. Desde que eu não precise largar os desejos da minha carne, desde que eu não precise me confrontar com as minhas concupiscências, pode pregar, pode cantar, não importa quem seja, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Não precisa nem ser de Deus quem está lá, falando alguma coisa que eu queira ouvir, que me ajude a continuar com a minha consciência tranquila, mesmo eu sabendo que tem Baal em Jerusalém. Então Sofonias chega para dizer, isso tudo vai acabar. Deus vai entrar com providência. Versículo 4, no final diz, os ídolos e os sacerdotes que adoram esses ídolos, versículo 5, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, está falando aqui de pessoas que adoravam em Jerusalém, está falando dos judeus, que à noite subia sobre o eirado das suas casas para adorar as estrelas, estavam adorando a Baal, estavam adorando a natureza. No templo só tinha prostituição, idolatria e sacrifícios profanos. E o povo achando que está tudo bem, que somos judeus, somos filhos de Abraão. Sou crente, estou na igreja, já me batizei, sou até batizado com o Espírito Santo. Sou obreiro, sou cantor, sou pregador.
sou professor, sou filho de Abraão. E Deus é maravilhoso. E ainda diz no versículo 5, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. Esse Malcã, na sua Bíblia pode estar Milcom, mas é o mesmo Moloque. E Moloque era um deus que exigia sacrifícios de crianças. E quem colocou esse ídolo em Jerusalém foi o avô de Josias, o rei Manassés. Que inclusive o rei Manassés ofereceu um próprio filho a esse deus de Moloque. Queimou o próprio filho no altar de Malcã. Então ainda haviam essas práticas, ou seja, não havia arrependimento, não havia sequer remorso, nenhum tipo de preocupação quanto a isso, mesmo depois de se ter achado o livro da lei. Uma coisa eu vim dizer é porque eu não sabia, porque não tinha sacerdote lendo o livro da lei no templo. Outra coisa é ter achado o livro da lei, ter se lido o livro da lei, e o povo ter consciência e ainda aceitar tudo isso. Pessoas que falam em nome de Deus como se fosse o Deus verdadeiro, mas são feiticeiros, enganam, fazem feitiçaria dentro do templo, prostituem a palavra dentro do templo. São prostitutos religiosos que só pregam aquilo que eles querem. Não pregam toda a verdade. Eles pregam aquilo que eles sabem que vai tocar nos corações. E depois que toca nos corações, aí eles dão golpe. Você já viu alguma feitiçaria grátis? Algum feiticeiro que não cobra nada? Você já viu alguma cartomante que não cobra nada? Não tem. E você já viu alguém cobrando alguma coisa dentro da igreja? Para fazer alguma coisa em nome de Deus? Já viram? Para você receber a tua bênção, você sempre tem que pagar aquilo que já foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Feitiçaria. De graça recebeste? De graça dai, disse o Senhor Jesus. É pelo poder da palavra de Deus que as coisas vão acontecer. Não importa, desde que seja Baal. Vou sacrificar até o meu filho. Quantas pessoas tomam decisões egoístas, muitas vezes comprometendo os filhos. Nós somos adultos, nós já decidimos o que nós queremos. Para alguém mudar a nossa cabeça é difícil, não é? Apesar que alguns não, tem uns que não. Qualquer um muda qualquer coisa da noite para o dia. Quando nós vamos tomar alguma decisão, nós temos que nos preocupar como que essa decisão vai afetar o futuro dos nossos filhos. O que tem de pai e de mãe saindo de igreja porque não gosta da igreja, porque não gosta do círculo de oração, porque não gosta do pastor, porque não gosta do músico, e não se preocupa se esses filhos vão se firmar depois. Isto é sacrificar filhos a Moloque. Eu tenho que pensar que os meus filhos, que ainda são crianças, precisam estar estruturados. E eu não posso viver como um crente cigano. Não estou falando mal dos ciganos, é que eles têm um estilo de vida que é nômade. Vivem de acampamento. E nós somos chamados para congregar, não para acampar. Estar onde Deus quer que nós estejamos, porque é muito perigoso nós ficarmos andando para lá e para cá e os nossos filhos se comprometendo espiritualmente. Então, como disse Salomão, nada é novo. O que estava acontecendo aqui, aconteceu em outras épocas. Antes dessa, em nossa época, se Jesus não voltava a acontecer na outra geração também. E Sofonias vai pregando. Está dizendo, versículo 6, e os que deixam de andar em seguimento dos seus, os que deixam de seguir a Jesus, os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele, mas nem toca no assunto. Vai tomar uma decisão? Ah, mas será que Deus aprova? Não, nem cogita, sabe? Vivem, não, eu vou... E Deus tem que vir atrás de mim, consertando e me ajudando, me apoiando. E eu vou mesmo porque eu senti no meu coração. E Deus tem que abrir comigo. Eu sou filho de Abraão, eu sou judeu, eu sou crente. Eu estou fazendo favores a Deus. Que seria de Deus se eu não estivesse aqui hoje, pregando para vocês aqui nessa igreja? Que seria de Deus? Esse tipo de mentalidade, o povo estava nesse nível. Mas, a partir do versículo 7... Sofonias vai descrever verdadeiramente o que é o dia do Senhor. Ele vai dizer, para começar, calem a boca. Ninguém fale mais nada diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles
que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Veja que ele vai dizendo a classe de pessoas que Deus vai julgar. Nós começamos a ver que ninguém vai escapar, desde os príncipes. Não vai ter grande, não vai ter pequeno, não vai ter rico, não vai ter pobre, que vai escapar do juízo de Deus. Ele está dizendo aqui no versículo 9 que ele está vendo até quem é empregado que defrauda o seu patrão, saltam sobre o umbral e que enche de violência e engana a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, grande quebranto desde os outeiros. Vai lá para os montes, vai para as colônias, vai desde a porta do peixe, uma das portas do muro de Jerusalém, e vai se expandir. Vai atingir a todos. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, olha aqui, com lanternas, ninguém vai escapar, até de noite. Ele vai passar de noite, ele vai passar de dia, vai castigar os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Ou seja, o Senhor não interfere, o Senhor não está fazendo nada. O Senhor Deus é alheio à forma com que nós estamos vivendo. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Está falando para aquela geração. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. Vai ser tão rápido que não vai dar tempo. O inimigo vai chegar. Quando ele diz aqui no versículo 7, que o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados, que não é uma festa boa de alegria. O sacrifício aqui do Senhor é o seu próprio povo. E os seus convidados é Babilônia. É Babilônia que vai vir como convidado do próprio Deus. E os sacrificados serão o povo de Jerusalém. O grande dia, diz o versículo 14, o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Ninguém vai escapar das mãos de Deus. Não importa quanto poder tenha. Olha a característica do dia do Senhor, que o povo achava que era um dia de alegria. É um dia de indignação, é um dia de angústia, é um dia de ânsia, é um dia de alvoroço, é um dia de desolação, é um dia de trevas, é um dia de escuridão, é um dia de nuvens, de densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Deus levanta o profeta Sofonias para dizer àquele povo, mas nem com esse avivamento do rei Josias, nem com toda essa restauração, com a limpeza do templo, com o retorno aos cultos, vocês estavam enganados, adoravam a qualquer um, aceitavam a palavra de qualquer um, como crianças que não amadurecem, e eu trago os meus servos para trazer a palavra da lei como ela é, e trago um avivamento, e voltam às liturgias, os rituais, e vocês não aceitam, não querem. Então Deus está indignado, e vai trazer o seu dia para a correção desse povo. Então Sofonias teve um papel fundamental para influenciar tanto a Josias quanto toda aquela geração a buscar o Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer, buscar ao Senhor. Nós temos que ouvir quem nos incentiva a buscar ao Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração para aqueles que nesses dias que estamos atravessando, que não são dias diferentes dos dias de Josias e de Sofonias, aqueles que nos levam a orar mais, aqueles que nos levam a consagrar a nossa vida, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor vem, está perto. Então eu tenho que saber se no meu território existe algum Baal.
Eu tenho que saber se no meu território de adoração existe algum Moloque. Eu tenho que saber se existe alguma coisa dessa natureza que eu ainda presto culto, que eu ainda adoro. Ou seja, em outras palavras, será que eu ainda não estou convertido a Deus? O dia dele está perto e virá. Esse é um dos propósitos, advertir sobre esse dia iminente e trazer o verdadeiro sentido do dia do Senhor. Aquele pensamento equivocado que o povo tinha, um pensamento leviano, de que se pode viver de qualquer maneira e que Deus, no último minuto, os acréscimos do segundo tempo, ele vai mudar de ideia. O Deus que nós servimos, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É sim, sim e não, não. Ou somos ou não somos. Deus muda a história de alguém no último minuto, daquele alguém que nunca o serviu, daquele alguém que nunca se comprometeu publicamente em ser fiel ao Senhor, daquele que não aprendeu o que nós aprendemos, daquele que não teve o conhecimento das Escrituras. Agora, de quem tem, não é bem assim a história. Não é bem assim a história. Por mais que ele seja misericordioso, Sofonias revela que, mesmo sendo judeu, mas se for idólatra, para Deus é igual a qualquer um pagão. Mesmo sendo judeu, se for idólatra, é inimigo de Deus. Se um etíope dissesse, eu quero ser judeu, podia. Não era judeu de nascimento, mas se tornava um judeu religioso. O etíope ia se enquadrar nas leis judaicas, ia passar pela circuncisão e poderia ser um judeu. E se ele fosse fiel para Deus, mesmo ele sendo etíope, seria mais fiel do que um judeu de nascimento se fosse idólatra. E o povo estava equivocado com isso, pensando que só por causa daqueles critérios, sou filho de Abraão, não eram esses mesmos argumentos que eles usavam no dia de Jesus? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus, vocês são filhos do diabo. Disse para os judeus, que arrogavam para si ser filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Um outro propósito do profeta, por outro lado, como é toda a profecia, sempre tem a palavra de juízo para os infiéis e a palavra de esperança para os fiéis. Porque em qualquer lugar tem fiel e tem infiel. E cabe ao indivíduo decidir em qual grupo ele quer fazer parte. Então, quando nós vamos para o capítulo 3, o profeta Sofonias vai falar para os fiéis. Lá no versículo 9, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Veja bem, naquele dia, no dia do Senhor, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo
vos trarei. Naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Deus é de justiça. Ele faz juízo aos infiéis, mas ele também faz justiça aos fiéis. Continua da mesma forma hoje. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está perto. Esta expressão, o dia do Senhor, não se repete em nenhum lugar mais vezes do que dentre esses 3 capítulos de Sofonias, para mostrar a pressa, a iminência daquele dia. Em qualquer outro livro da Bíblia. E nós vemos então que a história, porque Sofonias também vai profetizar sobre o final dos tempos. Sofonias vai falar sobre o final da humanidade, o juízo de Deus. Vai falar sobre o tempo do milênio. Então ele está falando do fim. Por isso tem alguma semelhança com o livro do começo. Assim como Deus quis exterminar a humanidade, lá em Gênesis capítulo 6, quando fala com Noé, ele também estava dizendo, em Sofonias, já no versículo 3, eu vou exterminar a terra, vou exterminar os homens, vou exterminar os animais. E outra semelhança com o livro de Gênesis é que em Gênesis capítulo 19, conta a história de Ló, o sobrinho de Abraão. Depois que eles saíram de Sodoma, Ló, sua esposa e suas filhas, sua esposa virou a estátua de sal, porque estava apegada a Sodoma, estava apegada às coisas daqui. E Ló, então, foi para uma terra com suas 2 filhas. E lá a Bíblia diz que ele praticou incesto com suas filhas e teve filhos com elas. O primeiro filho se chamou Edom e o segundo filho se chamou Moabe, que se tornaram 2 grandes nações, vizinhas de Israel. Sempre foram uma pedra para fazer o povo de Israel tropeçar. Se tornaram sempre aliados dos inimigos de Israel. Os inimigos sempre conseguiam passar por Edom e Moabe para entrar em Israel. Eles davam espaço, passagem para o próprio inimigo, dos seus primos, são primos. Mas aqui no livro do profeta Sofonias, nós vamos ver no capítulo 2, que Deus vai falar sobre essas nações. Porque não importa o tempo que leve, meus irmãos, o pecado cobra seu preço. E Edom e Moabe é fruto do pecado de Ló com suas filhas. Se tornaram grande nação, viveram muito tempo? Sim. Se estabeleceram? Sim. Mas para Deus o tempo não quer dizer nada, absolutamente nada. Diz o capítulo 2, versículo 8. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras de Amon, com que se escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, vem agora a profecia sobre eles. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. Assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Então em Gênesis mostra o nascimento de Moabe e Amon, o início dessas 2 nações. Em Sofonias mostra o final dessas 2 nações, porque o juízo de Deus sempre chega. Deus é justo. Em Gênesis nós vemos o registro do descanso de Deus, no capítulo 2, após a criação. Aqui em Sofonias nós vemos no versículo 17, onde já lemos no capítulo 3, algo semelhante. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. E quando diz ele se deleitará em ti com alegria, é o mesmo sentido de descansar. Quando a pessoa para tudo e se deleita e desfruta. Então, fala do descanso de Deus quando encerra a criação e fala aqui do descanso de Deus quando ele termina a redenção. Então vejam bem que importância tem o livro de Sofonias. Que riqueza de conteúdo tem o livro de Sofonias. São coisas importantes. Além de tudo, dos princípios espirituais aqui que nós aprendemos, bíblicos, também a importância de você ler, de eu ler.
todos os livros da Bíblia. Todos eles vão nos trazer informações importantíssimas, mesmo esses menos falados. Vocês sabem quantas vezes Sofonias é mencionado na Bíblia? Quem sabe? Há outros Sofonias na Bíblia, mas o profeta Sofonias, quantas vezes ele é mencionado? Uma vez. Onde? No primeiro versículo do primeiro capítulo, só, do seu próprio livro. Ninguém falou de Sofonias, como se fala de outros profetas. Só é um profeta que só tem 3 capítulos. A sua influência no rei Josias, no povo, tudo mostra que Deus não chamou Sofonias a ser profeta por acaso. Deus sabe a quem ele escolhe. E um homem que seu nome é citado uma vez só no cânon. Mesmo assim, olha a importância do seu ministério, o conteúdo rico da sua profecia, que alertou aquele povo, e Deus ainda usou para falar conosco sobre o futuro, não só da nação de Judá. Sofonias fala sobre a ida para a Babilônia, a volta da Babilônia, fala sobre a grande tribulação, fala sobre o milênio e fala sobre o juízo de Deus no final. Para nós entendermos, se ainda não foi suficiente, por que Deus, às vezes, dentro da percepção humana, pensam que Deus é cruel quando fala essas coisas. Mas a gente vê, desde lá o capítulo 1, como é que o povo está adorando a deuses, adorando a própria natureza. Aqui está dizendo que nem sequer perguntavam por Deus. Deus não fazia nem parte da história, do dia a dia, da vida da pessoa. A pessoa viver totalmente alheia a Deus. E aqui ainda diz, capítulo 3, vai falar de Jerusalém, a cidade. Jerusalém é conhecida na Bíblia como a cidade santa. Mas olha o que diz aqui, o versículo 1. Está dizendo que ela é rebelde. Está dizendo que ela é manchada. E está dizendo que ela é opressora. A cidade que é para ser santa não ouve a voz de Deus, não confia no Senhor, não se aproxima de Deus. Isso está falando da cidade. Agora, o versículo 3 vai falar dos líderes políticos da cidade. Eles são como leões, devoradores. Os juízes são lobos. Eles são tão vorazes que eles não deixam nem os ossos para o outro dia. Está falando da opressão, da injustiça, o peso dos príncipes, das leis, a opressão sobre os pobres, cobranças altas de impostos, os juízes aceitando o suborno dos ricos, julgando injustamente. Então aqui Deus está falando da cidade, Deus está falando dos líderes políticos, Deus está falando do judiciário, mas não escapa também o versículo 4, vai falar dos líderes religiosos. Ninguém vai escapar. Os seus profetas são levianos, são criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei do Senhor. Confrontaram a própria lei do Senhor. Então, se alguém acha que Deus é cruel, o versículo 5 diz, não, o Senhor é justo no meio dela. Aleluia. Deus está fazendo justiça. Deus não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Meus irmãos, assim será nos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. A degeneração moral do povo foi a principal causa da ira e da justiça de Deus nos dias de Sofonias, como foi nos dias de Noé. E Jesus diz, assim também será na vinda do Filho do Homem. Os homens estarão vivendo como nos dias de Noé. Em total degeneração moral, alheios a Deus, blasfemos. Mas se isso for lá fora, é razoável. O que não pode entrar em Jerusalém. Essa degeneração não pode entrar no templo. Essa degeneração moral não pode fazer parte do meu caráter. Eu não posso aceitar. Eu tenho que ter essa posição. Isso tem que ser uma posição individual. Nós temos que nos importar com a nossa vida espiritual diante de Deus. Em que mesa nós nos assentamos para comer? São mesas santas? De quais bocas nós ouvimos a palavra? São bocas santas? Em que lugar nós vamos cultuar? São lugares santos? O livro da lei é ensinado? Ou é só oba-oba? E é só promessa? E é só festa? Festa com Baal, festa com Moloque, festa com feiticeiro disfarçado de pregador, festa de prostituta disfarçada de pregadora. Não importa. Se não me confrontar, tá bom. O juízo virá. Ele vai julgar a cidade, vai julgar os líderes políticos, líderes do judiciário, de todos os poderes, dos poderosos ricos, grandes e pequenos, líderes religiosos.
sacerdotes, pregadores, todos entrarão no juízo de Deus. Mas eu quero tomar para mim a promessa feita aos fiéis, a promessa feita ao remanescente. Eu quero crer que eu faço parte do remanescente. Eu quero crer que você faz parte do remanescente, que vive no temor e anda em tremor diante do Senhor e está buscando melhorar a cada dia e não é conivente com a leviandade que estão se fazendo por aí, em nome de Deus. Que o Senhor nos conserve, que o Senhor nos guarde, meus irmãos, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde a nossa alma por intermédio da sua santa palavra. E aquilo que o Espírito de Deus falar, não endurecemos os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, porque é o conhecimento da verdade que nos traz a verdadeira libertação. É o conhecimento da palavra que vai nos libertando a cada dia. Conforme vamos abrindo nosso coração para o livro da lei, é que vamos recebendo a purificação, nós vamos recebendo a transformação. Depende de nós aceitarmos e abrirmos o nosso coração. Em nome de Jesus.